Bom dia, alunos da disciplina de planilhas eletrônicas do curso São Borja. Estou iniciando as videoaulas do nosso 7º módulo, onde neste nós vamos trabalhar com um outro tipo de conteúdo, diferente um pouco do conteúdo de gráficos, né? Neste módulo nós vamos trabalhar com listas pendentes e a função PROC-V. Então, de imediato eu já vou passando para as orientações de como vai funcionar este 7º módulo. Bem, em muitas situações torna-se muito útil utilizar as listas pendentes para nos auxiliar no preenchimento de células. Para além deste fator, permite também ao usuário não se enganar ao digitar um texto. Imaginem que vocês têm uma lista imensa de dados para inserir numa determinada célula e ao invés de vocês ficarem cada vez preenchendo, o Calc permite que a gente crie listas pendentes, ou seja, listas que têm dados que dependem da escolha do usuário. E é isto que nós vamos fazer neste módulo. E para ajudar na realização de listas pendentes, tem uma função que é a função PROC-V, a qual permite que a gente localize os dados dentro de uma lista pendente. Então, trabalhar com lista pendente significa também trabalhar com a função PROC-V. E então, a partir de agora, nós vamos ver estes dois elementos que fazem parte do conteúdo da nossa disciplina de forma mais prática, né? Porém, pessoal, para trabalhar com listas pendentes, eu criei alguns enunciados, no total de 3, então que fazem parte deste 7º módulo e assumem a mesma dinâmica do módulo anterior, ou seja, a resolução dos exercícios se dá através das videoaulas, onde eu elaboro a videoaula resolvendo o enunciado e posto também no Moodle o arquivo onde estes enunciados estão em arquivo de texto. Ou seja, então vocês podem imprimir este arquivo, acompanhando o arquivo e as videoaulas, desenvolver os exercícios. É importante dizer que a avaliação do 7º módulo se dá na forma de envio de arquivo único, como foi no módulo anterior, então assumindo a mesma dinâmica do módulo 6º. Por que continuar com esta dinâmica? Porque este assunto de listas pendentes e função PROC-V, ele é um assunto um tanto quanto, não digo complexo, mas você tem que ter um certo cuidado ao resolver esses tipos de exercícios. E, para mim, perceber se vocês estão entendendo estes dois conceitos trabalhados neste módulo, é importante eu ver a prática de vocês. Então, importante dizer, todos devem fazer os exercícios práticos, pois estes exercícios são parte da avaliação do módulo 7. Então, cada enunciado deve estar numa folha de cálculo, porém no mesmo arquivo, como foi feito no módulo anterior. Eu acho que vocês já pegaram bem a dinâmica quando se trata de envio de arquivo único. Quais são os objetivos que eu pretendo desenvolver neste módulo? Primeiro, é trabalhar com a ideia de validação de dados através de lista pendente. Depois, aplicar as listas pendentes, ou seja, executá-la, formatar uma célula criando uma lista pendente. A gente vai rever a função CONT-C, que vai contar quantas vezes aparece um determinado dado dentro de uma célula. Nós vamos utilizar a função PROC-V junto com listas pendentes, aplicar a validação na entrada de dados, construir mensagens de entrada e mensagens de erro e, se der tempo, eu acredito que não vai dar tempo, de proteger a folha de cálculo com uma palavra-chave. Mas este último objetivo ele aparece aqui, mas se nós não conseguirmos fazê-lo, não tem problema. O importante é que os demais a gente consiga dar conta neste módulo 7º.
Bem, vamos então para o primeiro enunciado. O que é este enunciado? Trata da validação de dados, ou seja, lista pendente. E aqui é importante dizer que ele é uma simulação, né? É um cenário fictício que eu crio, onde eu proponho o seguinte, que a gente crie uma lista de usuários de transporte, ou seja, nós vamos fazer tabelas que tenham esta finalidade, o controle de que usuário utiliza que transporte. Né? Onde eu seleciono o tipo de transporte utilizado por cada pessoa e numa tabela ao lado se faz um controle da quantidade de usuários por veículo oferecido. Vale lembrar que nós poderíamos ampliar o exercício com funções mais avançadas, porém o objetivo neste módulo é mostrar como dá para fazer isso utilizando então o recurso de lista pendente de dados. Se vocês observarem esta figura que está neste arquivo, nós temos então uma tabela onde eu tenho o nome do passageiro e o tipo de transporte que ele vai usar e uma segunda tabela em que eu tenho quais os transportes, que capacidade tem cada transporte e uma terceira coluna dentro dessa segunda tabela que fala de atribuídos, ou seja, o que é isto aqui? Bom, é esta coluna com esta coluna do transporte que nós vamos trabalhar a lista pendente. O senhor João Marques vai poder escolher qual transporte ele quer andar, dentre os 4 que aparecem aqui: carrinho Toyota, Mercedes do Pedro, carrinho da Junta e carro da Joana, cenários fictícios. E é importante dizer que cada carro tem uma certa capacidade, mas aqui ainda eu não faço um controle, dependendo de se estourar a quantia de usuários que vão acessar um carro que tenha só 4 lugares. Este exercício não faz isso, mas é importante dizer que dá para se fazer um controle de chamada de erro, fazendo com que à medida que eu seleciono um carro, eu faça um teste para ver se já não deu o total da sua capacidade, mas não vamos fazer isso neste exercício. Bem, basicamente é o quê? Esta lista pendente, então a gente vai criar uma lista pendente para a tabela, para a coluna C, que trata do transporte, onde cada usuário vai poder escolher um dos transportes. E à medida que ele escolher, a coluna de atribuídos da segunda tabela vai contando quantos sujeitos escolheram um determinado transporte. Então, é um exercício simples, básico, com o objetivo de mostrar para vocês como se elabora, então, uma lista pendente. Vamos desenvolvê-lo na prática no Calc. Bem, se vocês forem me acompanhando dentro do arquivo da atividade proposta 7, eu peço inicialmente que vocês, numa folha de cálculo vazio, então elaborem estas tabelas que aparecem aqui no Calc, né? A primeira tabela, que trata do nome do passageiro e do transporte, tipo de transporte, e a segunda tabela que tenha estas 3 colunas com os tipos dos transportes, a capacidade, e aqui já está preenchido porque eu já fiz a formatação das células. E aqui vocês percebem também que já aparece dados, né, porque eu já criei a lista pendente, mas eu vou mostrar passo a passo como que eu faço isso para vocês. Bom, na sequência do enunciado eu peço que se salve o arquivo com o nome AP7 e o nome de vocês, como vocês já fizeram nos módulos anteriores. E trabalhem então na primeira folha de cálculo, renomeando-a para exercício 1, como vocês podem visualizar aqui. Muito bem. Na sequência, eu peço o seguinte: depois de elaborada a planilha e vocês terem salvo ela, colocar nas células da coluna transporte uma lista pendente com a designação dos transportes disponíveis. E aí digo o seguinte: para fazer o que pede, então, para fazer aqui nesta coluna uma lista pendente, o que primeiro a gente vai fazer? Nós vamos selecionar as células da coluna transporte no intervalo C4. Bem, eu vou deletar todas as fórmulas que eu fiz aqui, vou tentar deletar para mostrar para vocês e vamos fazer novamente este exercício então.
Bom, selecionar o intervalo C5 até o C24. É o que eu estou fazendo aqui, selecionando. Após selecionar, eu vou no menu do Calc, na opção Dados, Validade, e chamo a tela que aparece no enunciado, né? Bem, na sequência, o que eu vou fazer? Eu tenho que inserir quais são, observem nesta tela da validação que aparece 3 abas. A primeira que trata dos critérios, se eu quero dizer se é uma lista, se é um intervalo de células ou outras opções, neste caso é uma lista pendente que a gente vai fazer. Se eu quisesse colocar uma mensagem de ajuda para o usuário, dizendo um texto explicativo do que se trata a célula, eu poderia, e um alerta de erro também. Isto nós vamos fazer nos demais enunciados, porém agora apenas lista pendente. Bem, basicamente para configurar é muito simples. Eu posso deixar selecionado permitir células em branco, ou seja, significa que se eu não quiser selecionar nenhuma delas, o Calc permite, e mostrar lista de seleção. E aqui na caixa de entrada, como vocês podem observar, eu tenho que digitar ou apenas vir e selecionar na tabela, agora eu não consigo mostrar, as opções que eu quero criar a minha lista. Bom, o Excel permite que aqui na caixa de entrada, que o formato é um pouco diferente, eu consiga, dizendo o intervalo que eu quero copiar, se eu definir o intervalo aqui, automaticamente ele captura esses valores. O Calc não tem esta opção, então eu preciso digitar neste lugar quais são os dados que eu quero criar a minha lista. Como aqui eu já fiz isso, vocês observem que são os tipos de transporte, ou seja, os 4 tipos de transporte que o usuário vai poder escolher. Depois de fazer isso, eu só clico em OK e beleza, está criada a minha lista pendente. Observem que para cada célula da minha coluna, ele abre a opção de lista pendente. Bom, se vocês observarem, à medida que eu clico nesta seta, aparece pequeno aqui o texto. Se eu quero que no momento que eu escolher o texto, esse texto assuma uma configuração diferente, basta eu vir na barra de formatação e dizer isso, selecionando. Observem que eu selecionei o tipo de letra Arial, tamanho 20. Bom, eu vou escolher aqui, por exemplo, que o senhor João Marques, pegar um valor aleatório aqui, vai escolher a primeira opção, carrinho Toyota. Observem que ele já assume a formatação que está na minha barra de formatação aqui. E aqui ao lado, no atribuídos, ele já conta como sendo 1. Significa o quê? Que o senhor João Marques foi o primeiro sujeito a escolher o carrinho Toyota. Se a dona Margarida, a senhora Margarida, também quiser usar o carrinho Toyota, ele vai ter que somar 2, como ele está fazendo aqui.